Nesse vídeo nós vamos falar como surgiu a psicologia, quais são as principais abordagens da psicologia, vamos compartilhar nossa compreensão sobre um dos conceitos da unidade 3, tais como consideramos interessante: percepção, memória e motivação. Vamos falar qual é a nossa compreensão sobre a abordagem sistêmica. Por último, nós vamos falar onde a psicologia e a teologia se encontram. Como surgiu a psicologia? A psicologia, como disciplina científica, tem suas origens no final do século XIX, mas suas raízes remontam a períodos muito anteriores. Aqui estão alguns marcos importantes no desenvolvimento da psicologia. Filosofia antiga. Os pensadores gregos antigos, como Platão, Aristóteles, exploraram questões relacionadas à mente, à alma e ao comportamento humano. A Idade Média. A psicologia foi influenciada por filósofos e pensadores árabes e europeus medievais, que discutiram temas como a natureza da mente e a consciência. Renascimento e Iluminismo. Houve um renascimento no interesse pela observação e pela experimentação que influenciou a forma como a mente humana era estudada. No século XIX, o nascimento da psicologia moderna é frequentemente associado ao trabalho de Wundt, um psicólogo alemão que fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879 em Leipzig. Wundt foi pioneiro no estudo científico da mente através do método experimental. Estruturalismo e funcionalismo. Movimentos como o estruturalismo, liderado por Edward Titchener, e o funcionalismo, promovido por William James, nos Estados Unidos, contribuíram para a expansão da psicologia como uma disciplina acadêmica e científica. Psicanálise, segundo Freud, desenvolveu a teoria psicanalística no início do século XX, focando-se nas influências inconscientes sobre o comportamento humano. Behaviorismo. No início do século XX, o behaviorismo, liderado por nomes como John Watson e Skinner, enfatizou o estudo do comportamento observável e mensurável como um meio de entender a mente. Psicologia humanista e cognitiva. A partir da metade do século XX surgiram novas abordagens como a psicologia humanista, Carl Roger, e a psicologia cognitiva, Jean Piaget, Albert Bandura, que enfatizaram a experiência subjetiva e os processos mentais internos. Esses são apenas alguns dos marcos principais no desenvolvimento da psicologia como disciplina. Desde então, a psicologia continuou a se diversificar e evoluir, incorporando novas teorias, métodos de pesquisas e áreas de aplicação, como psicologia clínica, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, entre outras áreas. Quais são as principais abordagens psicológicas? Existem várias abordagens psicológicas que têm evoluído ao longo do tempo para entender diferentes aspectos do comportamento humano, processos mentais e experiências subjetivas. Aqui estão algumas das principais abordagens psicológicas. Psicologia psicanalítica, fundador Sigmund Freud. Principais conceitos: inconsciente, conflito psíquicos, desenvolvimento psicossexual, interpretação dos sonhos, ênfase, exploração das camadas profundas da mente e do processo inconsciente que influenciam o comportamento humano. Behaviorismo, fundador John Watson. Skinner, principais conceitos: comportamento observável, estímulo-resposta, reforço-condicionamento, ênfase, estudo do comportamento com resultados e interações entre o organismo e o ambiente externo, com foco em observações objetivas e mensuráveis. Psicologia humanista. Principais teóricos: Carl Rogers, Abraham Maslow. Principais conceitos: autoatualização, crescimento pessoal, potencial humano, autoconceito, ênfase na experiência subjetiva, livre-arbítrio, crescimento pessoal e busca pelo potencial máximo de cada indivíduo, psicologia cognitiva. Principais teóricos: Jean Piaget, Becker e Bandura. Principais conceitos: processamento de informação, percepção, memória, resolução de problemas, crenças e pensamentos automáticos. ênfase: estudo dos processos mentais internos, incluindo como as pessoas percebem, processam, armazenam e recuperam informações psicológica e bioquímica. Neuropsicologia. Principais conceitos: bases biológicas do comportamento, funções cerebrais, neurotransmissores, genética. ênfase: exploração das bases neurobiológicas do comportamento e dos processos mentais, incluindo estudos sobre o cérebro, sistema nervoso e suas relações com o comportamento humano, psicologia evolucionista. Principais conceitos: adaptação, seleção natural, comportamento instintivo, hereditariedade, ênfase,
estudo do comportamento humano à luz da teoria da evolução, buscando compreender como certos comportamentos e características podem ter evoluído para aumentar a adaptação e a sobrevivência. Psicologia social, principais conceitos: influência social, percepção social, identidade social, comportamento em grupo. ênfase: estudo das interações sociais, influências do ambiente social sobre comportamento individual e grupal, formação de atitudes e comportamentos sociais. Essas são algumas das abordagens mais influentes na psicologia. Cada uma oferece perspectivas únicas e métodos de investigação para entender diferentes aspectos da mente humana e do comportamento, refletindo a diversidade e complexidade da disciplina psicológica. Vamos agora compartilhar nossa compreensão sobre um dos conceitos da unidade 3 que consideramos mais interessante. Exemplo, a percepção, a memória e motivação. Um dos conceitos da psicologia que considero fascinante é a memória. A memória é essencial para praticamente todos os aspectos da vida humana, desde o aprendizado até a tomada de decisões e formação de identidade pessoal. Aqui estão alguns dos pontos interessantes sobre a memória. Tipos de memória. A memória pode ser dividida em diferentes tipos. Então eu vou pegar. Aqui estão alguns pontos interessantes sobre a memória. Tipos de memória. A memória pode ser dividida em diferentes tipos, como a memória sensorial, que retém informações sensoriais breves, a memória de curto prazo, que armazena informações por um período limitado, e a memória de longo prazo, que é mais duradoura e pode ser explícita ou implícita. Processos de memória. A formação da memória envolve 3 processos principais: codificação, transformação de informações em uma forma de que a pessoa armazena. Armazenamento, manutenção das informações ao longo do tempo. E recuperação das informações armazenadas quando necessárias. Fatores que afetam a memória. A memória pode ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo a atenção dedicada ao material, a prática e a repetição, que facilitam a codificação e o armazenamento, bem como o contexto emocional e o estado emocional no momento da codificação e da recuperação. Memória e identidade. A memória desempenha um papel crucial na formação da identidade pessoal, pois nos ajuda a construir uma narrativa contínua de nossas vidas, lembrando experiências passadas e aprendendo com elas. Distúrbios da memória, algumas condições como amnésia, perda de memória e demência, declínio cognitivo severo, destacam a importância da memória para o funcionamento cotidiano e a qualidade de vida. Aplicações práticas. Compreender como a memória funciona pode ter aplicações práticas significativas, como melhorar técnicas de ensino e aprendizagem, desenvolver estratégias de memória para pessoas com dificuldades cognitivas e ajudar a investigar testemunhos em contextos legais. Em resumo, a memória não é apenas uma função cerebral fundamental, mas também uma janela para compreender a complexidade da mente humana. Seu estudo não apenas ilumina como lembramos e esquecemos, mas também nos ajuda a entender melhor quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Qual é a minha compreensão sobre a abordagem sistêmica? Bom, a abordagem sistêmica na psicologia é uma perspectiva teórica que se desenvolveu a partir da década de 1950, influenciada pelos campos da cibernética, teoria geral dos sistemas e terapia familiar. Esta abordagem não se limita à psicologia, mas também é aplicada em outras disciplinas, como na sociologia e a biologia. Aqui estão alguns pontos chaves da abordagem sistêmica. Visão holística. A abordagem sistêmica enfoca o indivíduo ou grupo como um sistema complexo composto de elementos interrelacionados e interdependentes. Isso significa que o comportamento de uma pessoa não é apenas determinado para caracterizar individuais ou indivíduos, mas também pelas interações e influências do ambiente relacionado e contextos sociais. ênfase nas relações e interações. Em contraste com abordagens que se concentram principalmente no indivíduo, a abordagem sistêmica enfatiza as relações entre os membros de um sistema, como uma família, e como essas interações influenciam o comportamento e o bem-estar de cada pessoa dentro desse sistema. Causalidade circular. Ao invés de ver a causalidade como linear, a causa B, a abordagem sistêmica considera as relações como circulares e recursivas. Isso significa que as influências e os feedbacks são contínuos e interativos,
com cada parte do sistema afetado e sendo afetada por outras partes. Contextualização dos problemas. Problemas individuais ou familiares são vistos dentro do contexto mais amplo do sistema ao qual pertencemos. Por exemplo, dificuldades de comportamento de uma criança podem ser entendidas não apenas como problemas individuais da criança, mas como sintomas de disfunção ou dinâmicas familiares mais amplas, intervenção terapêuticas. Na terapia sistêmica, o terapeuta trabalha não apenas com o indivíduo, mas com o sistema familiar ou social como um todo. O foco está em identificar padrões de interações disfuncionais, promover a comunicação eficaz entre os membros do sistema e facilitar mudanças que melhorem o funcionamento geral do sistema. Aplicações diversas além da terapia familiar, a abordagem sistêmica é aplicada em contextos como a terapia de casal, terapia de grupo organizacional e até mesmo em políticas públicas, onde a compreensão dos sistemas complexos pode ajudar a desenvolver intervenções mais eficazes e sustentáveis. Em resumo, a abordagem sistêmica oferece uma maneira integradora de entender e compreender o homem ou a humanidade e as dinâmicas sociais, destacando a importância das relações e interações dentro do sistema que as pessoas habitam. Essas abordagens é valiosa para compreender problemas complexos e para promover mudanças significativas tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Onde a psicologia e a teologia se encontram? A interseção entre psicologia e teologia é um campo fascinante e multifacetado, onde as perspectivas científicas e religiosas se encontram e, às vezes, se complementam. Aqui estão algumas áreas onde a psicologia e a teologia podem se conectar. Abordagem Onde a psicologia e a teologia se encontram. A interseção entre psicologia e teologia é um campo fascinante e multifacetado, onde as perspectivas científicas e religiosas se encontram e, às vezes, se complementam. Aqui estão algumas áreas onde a psicologia e a teologia podem se conectar. A abordagem integrativa. Alguns profissionais e estudiosos buscam integrar a psicologia e a teologia para oferecer uma compreensão mais holística do ser humano. Isso pode envolver o uso de princípios psicológicos para enriquecer práticas espirituais ou considerar dimensões espirituais na compreensão e tratamento de questões psicológicas. Bem-estar espiritual. A psicologia pode explorar como a espiritualidade e a religiosidade impactam o bem-estar mental e emocional das pessoas. Estudos mostram que práticas religiosas e espirituais podem influenciar positivamente a saúde mental, fornecendo suporte emocional, esperança e uma sensação de significado e propósito na vida. Crenças e saúde mental. A crença em um poder superior, práticas de perdão, gratidão e aceitação podem ser estudadas pela psicologia como recursos para enfrentar o estresse, a depressão e outras condições psicológicas. A teologia pode fornecer contextos significativos mais profundos para essas práticas e crenças éticas e moralidade. Ambas as disciplinas abordam questões éticas e morais, embora de perspectivas diferentes. A teologia pode fornecer um quadro ético, baseado em tradições religiosas, enquanto a psicologia pode explorar como os indivíduos tomam decisões éticas e como essas decisões afetam seu bem-estar psicológico, terapia e aconselhamento. A psicologia e a teologia se encontram na prática de terapia e aconselhamento, onde terapeutas e conselheiros podem considerar tanto as dimensões psicológicas quanto as espirituais ou religiosas, na busca por soluções para os problemas dos clientes. Questões de sentido e existência. Tanto a psicologia quanto a teologia lidam com questões profundas sobre o sentido da vida, a morte, o sofrimento e o propósito existencial. Ambas as disciplinas oferecem estruturas para lidar com essas questões, seja através de métodos científicos ou de ensinamentos religiosos e espirituais. É importante notar que a interseção entre psicologia e teologia pode ser complexa e variada, e nem sempre há consenso sobre como esses campos devem interagir. Algumas abordagens enfatizam a integração harmoniosa, enquanto outras podem preferir manter uma separação clara entre as duas áreas.
No entanto, explorar essas interseções pode enriquecer nossa compreensão do ser humano de maneiras profundas e significativas.